Ok, gente, então agora a gente vai começar a deduzir as equações para o perfil térmico desse problema aqui de condução de calor numa placa mergulhada em fluido. Bom, a gente já sabe qual é a equação diferencial parcial que a gente precisa resolver. É a equação diferencial que vem da lei de Fourier, né? E do balanço de energia derivada da temperatura com o tempo é igual ao alfa, que é a difusividade térmica, vezes a curvatura, né? A derivada segunda, que é a curvatura do perfil, ou a concavidade do perfil, né? A gente já sabe as condições inicial e de contorno, né? Lá do slide anterior, do vídeo anterior, que estão aqui, né? Só olhar lá o vídeo anterior, que vocês vão ver. E tudo que a gente precisa saber para resolver essa equação é sabido já. Tá? A maneira de resolver esse problema tem várias etapas, e a primeira delas é a adimensionalização do problema. A gente começa definindo algumas variáveis adimensionais que vão nos auxiliar para a solução. A primeira delas é a temperatura adimensional, que eu vou definir dessa maneira. Então, T, TIL, é a temperatura adimensional, que é basicamente a temperatura em qualquer instante e posição, menos a temperatura do fluido, dividido pela temperatura inicial do material, menos a temperatura do fluido. Tá? Vocês podem usar aqui tanto Celsius quanto graus, quanto Kelvin, né? Porque diferenças de temperatura em Celsius ou em Kelvin não são as mesmas, né? Então pode usar Celsius aqui sim. Depois a posição adimensional, que é x-til, que é basicamente a posição x sobre L. Então reparem que o x, né, vai de 0 até L de um lado da placa e de 0 até menos L do outro, ou seja, vai de menos L até L, né? E o x-til, o x adimensional, é o x sobre L. Então, o x adimensional vai de menos 1 até 1, né? Menos 1 deste lado aqui da placa, 0 no centro e mais 1 do lado direito, certo? O x vai de menos 1 até mais 1. Né? 1 ou menos 1 nas superfícies e 0 no centro. E por fim, a outra variável adimensional é o tempo, né? O tempo adimensional, que a gente já viu que é o próprio número de Fourier, né? Que é αt sobre L ao quadrado. Lembrem que o Fourier era αt sobre o comprimento característico ao quadrado. Se vocês fizerem a conta para esse problema, vou deixar como exercício para vocês fazerem, o comprimento característico é L. Tá? O que era o comprimento característico? Era o volume do objeto dividido pela área superficial em contato com o fluido desse objeto. Né? Então você pode pensar que esse objeto tem uma área na seção transversal A, né? O volume é A vezes 2L, né? Que é a área vezes a espessura, 2L, A vezes 2L. E a área, você tem o A duas vezes, né? Duas vezes A, um A de cada lado. Fazendo a conta, você vai descobrir que o comprimento característico é o L, tá? E não o 2L, é simplesmente L. Tá? Pode fazer a conta depois, para vocês conferirem isso. Ok? Então, com isso, a gente define as variáveis, né, adimensionais, que são temperatura, tempo e posição adimensional. E você pode lembrar que o tempo adimensional é basicamente o número de Fourier. Tá bom? Ok. No próximo vídeo, então, a gente vai usar essas variáveis adimensionais para começar a resolver o problema. Então, até daqui a pouquinho. Valeu!